Boa noite para todos vocês aqui que estão aqui com a gente e também para aqueles que estão aí conectados conosco através da internet, né? Sejam bem-vindos todos. Vamos ter um estudo bem interessante hoje à noite, de aprendizado, de crescimento espiritual que vai nos ajudar fortemente na nossa vida cristã, tá bom? Então vamos começar a cantar o hino Fiel a Toda Prova. Se você daí quer cantar com a gente, você pode cantar. E nós estamos aqui, vamos cantar. Vamos cantar então, assim, Fiel a Toda Prova. Paro para pensar nos desafios deste meu viver. Paro para ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho de enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e o seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, em qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus majestoso, Pai tão grandioso, vem em meu auxílio, seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Vamos valorizar o Rodrigo hoje que veio de terno para orar com a gente? Não é, Rodrigo? Você tem esse microfone algum funcionando aqui? Tá. Sem fio ali, pode pegar. Vamos valorizar já que ele veio de terno hoje aqui na igreja, né, Rodrigo? Vamos esperar que você ore com a gente então. Aperta o botão da esquerda um pouquinho. E te ajuda. E segura aí. Aí, ó. Vamos ficar em pé. Oremos. Senhor Deus, bom Pai Celeste, que habita no mais alto céu, agradecemos a Ti por mais esse dia, que estamos aqui na Sua casa, Senhor. Agradecemos a todas as pessoas que estão vendo pela internet, que o Espírito Santo alcance mais e mais pessoas. Amém. Pedimos pela pregação de hoje, que o Espírito Santo conduza o pregador. Amém. E que ele não fale poucas coisas do coração dele, mas sim coisas do Espírito. Amém. Que possa entrar no nosso coração e dar muitos frutos. Amém. Que a palavra não vá vazia, mas que enche o nosso coração.
Pedimos também, Senhor, que abençoe todo o culto, o andamento dos cânticos, e que nós possamos, Senhor, estar cada vez mais abertos a Ti. Amém. Tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus, Amém. que é bendito e eterno. Amém. Amém. Obrigado, Rodrigo. Todos são bem-vindos aqui, os irmãos que estão conosco hoje, aqueles que estão conectados conosco. Hoje aqui em São Paulo, se você está conectado aí de longe, saiba que aqui em São Paulo hoje foi uma chuva tremenda, né? Tremenda. Aqui assim, né? Quando é muito quente, muita chuva, né? Mas não tem um negócio meio termo, né? Mas que bom que você está conectado comigo aí, se você estiver conosco aí. Tá? Deus te abençoe. Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui para poder ter um momento conosco de estudo da palavra. Né? Antes de a gente poder abrir a palavra, só para dizer para você o que aconteceu essa semana, né? Sempre no começo do ano, nós temos um encontro de pastores para alinhar o trabalho do ano. Como na tua empresa deve ter também, no teu negócio aí, né? A igreja ela tem uma reunião que a gente chama Concílio Pastoral. Então, reúne os pastores durante 3 dias. E a gente tem então nós temos um presidente, que é o diretor da igreja, o presidente da igreja. Aí cada líder de setores da igreja dava algumas orientações para nós. Nós tivemos de terça-feira até quinta, aqui na cidade de Limeira, a gente teve lá, né? Tivemos um grupo de mais de 100 pastores, só nessa região que a gente trabalha aqui. Essa região que nós chamamos de paulistana. Aqui a gente pega a cidade de Carapicuíba, Barueri, Itapevi, Jandira, Osasco, aí vem aqui para a região mais central, né? E aí vem para a região sul aqui, cidade de Dutra, cidade de Ademar, vai até Parelheiros. E aqui para o interior vai até São Roque e Biúna. Então essa é a região que compreende a regional que nós trabalhamos, que nós chamamos de Associação Paulistana. A sede fica aqui na região do Brooklyn, aliás, é Brooklyn, é aqui na esquina da Santo Amaro com a Bandeirantes, fica bem ali, é Brooklyn, né? Nós tivemos um grupo mais de 100 pastores, então é um momento muito legal de estar com os colegas, né? A gente conversa, troca ideias, o que um está fazendo, o que o outro não está fazendo, não é? Qual é o trabalho que um está fazendo, está dando certo, a gente também faz aqui, e eu levei o planejamento nosso da igreja, eles gostaram demais, enfim, as coisas têm acontecido assim de maneira muito positiva. Aí o encontro acabou quinta-feira, e quinta-feira a gente foi lá para outro lugar que a gente chama o NASP. O NASP é a nossa universidade. Uma universidade agora, Universidade Adventista, que graças a Deus, há um mês atrás foi liberado o curso de medicina. Se você não sabe, agora a igreja de tem um curso de medicina, vai começar a partir agora desse próximo ano. Tem mais ou menos 1.700 alunos inscritos para 60 vagas. Então você tem que ser melhor que 1.640, né? Para poder passar, né? E aí nós fomos lá então para a universidade, e nesse final de semana de sexta até hoje à tarde, até hoje, depois do almoço, nós tivemos um encontro de pastores e anciãos. O irmão Valdir estava lá comigo, né, Valdir? Nós levamos os anciãos aqui na nossa igreja. Ancião não é pela idade, viu, irmã? A gente fala ancião pela idade, né? Esse cara aí é um garoto aí, ó. Garoto aí, o irmão Valdir, né? Aliás, o Eric, não sei se ele está assistindo aí, porque ele está bem, ele ficou bem cansadinho, né? Você fica o final de semana todo sentado. Ah, mas que sentado não cansa. Uhum. Fica sentado o final de semana todo, se não cansa. Né? Cansa bastante, né? Tem que prestar atenção nas reuniões. Então o grupo voltou agora à tarde. Então o Eric, se ele tiver aí, meu abraço para ele. Foi muito bom ter ele com a gente, né? A irmã Márcia. A irmã Maria esteve comigo também lá. Que são anciãos aqui, ancião e um ancião aqui da nossa igreja, já está aí. E 7 irmãos foram lá da igreja de Pinheiros, né? Então foi um final de semana muito ativo, com muita atividade lá. Nós voltamos agora há pouco. Né? Chegamos agora há pouquinho, mas eu tenho compromisso com vocês todo domingo à noite. Né? Se eu não venho, se tem alguma situação assim adversa. Mas nós estamos aqui, eu e o irmão Valdir, né, Valdir, me acompanhando aí. E nós tivemos, só para vocês terem uma ideia, foi feito um sorteio. Nós temos uma clínica adventista. Você sabe disso, temos uma clínica aqui em São Roque. É uma clínica espetacular. Se você precisar um dia fazer um tratamento especial, né? Eu já fui lá algumas vezes. E assim, quando eu não ganho, eu pago. Porque eu acho que isso é muito importante, muito importante. Eles fizeram sorteios lá.
Foram 4, né? Acho que 4 semanas, né? Para pessoas diferentes. E por incrível que pareça, saíram para 2 anciãos de Pinheiros. No meio de 600 pessoas saíram para 2. Só que uma delas não estava. O marido estava doente, a irmã assim, o marido não estava muito bem de saúde, né? E ela foi sorteada hoje lá. Eu até me coloquei no lugar dela, fazer esse esforço, mas não deixaram, entendeu? Para ganhar a semana na clínica, porque a pessoa tem que estar lá, na hora do sorteio ela tem que estar presente. Né? Mas quem ganhou foi o Livelto, que é um jovem ancião aqui da igreja de Pinheiros. Né? Mas foi um final de semana extraordinário. Aprendemos bastante, não é? Comemos bastante, né, irmão Valdir? Essa parte você foi bem, né? Comemos bastante, né? Foi muito bom, agradável. A gente está ali com mais de 700 pessoas. Acho que mais de 700 foi bastante, né? Foi um final de semana muito, muito prazeroso. Né? E a gente volta aqui para poder continuar o estudo da Bíblia, que é o mais importante de tudo isso. Eu apenas essa informação para você saber como é que foi o final de semana do pastor e aqui da igreja. Né? A Mariana, que está aqui com a gente, ela pregou ontem aqui, né? Pregou aqui na igreja, e hoje ela pregou lá. A Mariana me substituiu. Eu estou com medo agora, né? Ela me substituiu aqui, porque era eu que ia pregar aqui ontem, né? E me substituiu hoje de manhã, lá na igreja de Pinheiros, né? Mas o pastor sabe quem escolhe, viu, Mariana? Fique tranquilo, o pastor sabe quem a gente escolhe, né? Tá bom? Sejam bem-vindos todos, vamos ao estudo da palavra, que é o mais importante, tá bom? Nós estamos durante esse período aqui, aos domingos, falando sobre os bens de Deus. Cuidando bem dos bens de Deus, cuidando com critério, com responsabilidade daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Falamos um pouquinho sobre a família, falamos um pouquinho sobre os talentos que Deus dá para a gente. A Maria nos falou sobre o tempo, né? Falou sobre o tempo, cuidar do tempo, que o tempo ele é indiscriminatório, né? Todos nós temos a mesma quantidade. Agora, quando se fala de dinheiro, nem todo mundo tem a mesma coisa, né? De tempo, todo mundo tem igual, né? De talentos também, cada um tem o seu talento, né? Alguns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos alguns talentos que podemos usar para implantar o reino de Deus. Isso é importante você entender. Quando você tem talentos, eles não são para você, certo? Quando você os usa para a implantação do reino de Deus, isso torna o seu dom espiritual. E isso é importante a gente usar os nossos talentos como dons espirituais para implantar o reino de Deus. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso que está aqui na tela. Consegue ver bem na tela? O pessoal que está ali, consegue ver bem? Ok. A pergunta é o seguinte, irmãos. De quem são os recursos financeiros? A quem pertence? Pois, se eu te falar o seguinte, por exemplo, a Bíblia fala assim que os nossos filhos, eles são herança do Senhor. O que é uma herança? Herança é uma coisa que você tem direito, mas às vezes você não merece, certo? Sabe disso? Você tem direito, mas você não merece. Às vezes tem filhos que dão um trabalho excessivamente para os seus pais, não é, que não colaboram em nada, mas quando os pais acabam falecendo, ele tem direito à herança. É um direito que ele tem, mas às vezes não é um merecimento que ele tem, certo? Então, mas a Bíblia fala que os nossos filhos são herança do Senhor para nós. Então veja, há fatos e coisas e bens que eles não te pertencem, não te pertencem. Deus, na cosmovisão bíblica, na minha cosmovisão bíblica, por exemplo, o tempo ele não me pertence. O tempo é uma dádiva que Deus dá para mim, que baseado nisso na vida. O tempo, o que é o tempo? O tempo é uma qualidade do universo criado que serve para distanciar eventos. Guardaram isso na mente? Não? Não? Tempo é uma qualidade do universo criado que serve para distanciar eventos. Vou te explicar então. Por exemplo, quando você se aprontou para vir para cá. Então, na hora que você se aprontou para vir para cá, e a hora que você chegou aqui, existe um espaço, que foram eventos diferentes. O espaço do evento que você se preparou, o evento que você chegou na igreja, esse espaço nós chamamos de tempo. Tempo é uma qualidade do universo criado. Para Deus não tem tempo. Deus não é regido pelo tempo. Não é o tempo, porque ele é pré-existente. Se ele é pré-existente, o tempo não incide sobre ele. Então, o tempo é uma qualidade do universo criado. Entre nós somos criados. Para distanciar eventos. Então, o tempo é uma qualidade do universo criado que serve para distanciar eventos. Isso é tempo. Ele não me pertence, é uma dádiva do céu. Certo? A família, quando você vê a família não te pertence, é uma dádiva que Deus dá para a gente poder cuidar. Os talentos, os dons. E dinheiro? Você nunca falou assim, ó,
aqui está o meu dinheiro. Isso aqui, eu recebo o meu dinheiro. Nós usamos essa expressão, não usamos essa expressão? Meu dinheiro. Você usa. Eu duvido que você nunca deve ter usado isso. Você deve ter usado em algum momento. Não, porque hoje eu recebi o meu dinheiro. Você trabalhou durante 30 dias, não é? Você vai lá e vai no banco e está aqui, ó, agora eu quero saber quanto tem ali o meu dinheiro, quanto que eu recebi do meu dinheiro. E está certo, no aspecto que você trabalhou, que você tem um merecimento por isso. Mas na visão bíblica, de quem são os recursos financeiros? A quem pertence isso? Tá? Quem é o dono disso? Então vamos fazer o seguinte, primeiro eu vou construir uma ideia com vocês, uma ideia bíblica. Depois vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse assunto, tá bom? Veja, vamos tratar um pouquinho do aspecto bíblico. Jesus falou sobre dinheiro. A Bíblia fala sobre esse assunto. Ela já tratou sobre esse assunto em algum momento? A Bíblia fala sobre isso? Muito bem. Hoje não é o fórum para isso, mas nós vamos ter aqui um final de semana em que eu vou fazer o final de semana todo aqui sobre esse assunto. Sábado de manhã, sábado de tarde e domingo à noite. Hoje eu vou dar só uma introdução ao assunto, tá bom? Isso. O Rodrigo ele tem aqui um marca-página que a gente fez lá na igreja de Pinheiros, que eu não tive vontade de fazer aqui ainda. Mas a gente já está aqui todo o material separado aqui atrás para fazer. Um sábado de manhã, um sábado à tarde e domingo. É um programa chamado 3G mais 1D. Você lembra quais são os 3G mais 1D? Sem olhar. Ganhar, doar, guardar e gastar. Exatamente. Então, 3G mais 1D. Ganhar, doar, guardar e gastar. 3G mais 1D. Ganhar, doar, guardar e gastar. Esse é o sistema bíblico quando se trata de dinheiro. Mas não é o assunto hoje. Eu só estou dando uma palhinha para vocês, para criar vontade de vocês quando eu falar sobre isso, para que vocês estejam aqui comigo, tá bom? Mas veja, quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? Vocês dois não podem falar, tá? Nem você. Vai ler no carro? Não vai não. Você não pode falar que você vai ganhar. Não é? Quantas vezes a Bíblia fala de dinheiro? Então para você entender o seguinte, ó. Quantas vezes a Bíblia fala de fé? A Bíblia, nós encontramos mais de 35 mil versículos. Se nós pegarmos versículo, ele é aqui como pequeno, sabe? O capítulo é um número grande e o versículo é um número pequeno. Nós encontramos 35 mil versículos na Bíblia. Se você ler toda a Bíblia, você vai ler um pouco mais de 35 mil versículos. Os versículos não são originais. Isso aqui é uma maneira didática. A Bíblia não foi escrita assim por versículo, tá? Essa é uma maneira didática de você entender a Bíblia. E ficar melhor o aprendizado. E até para a gente dizer, Salmos 23, verso 1, João 3, 16. Mas quando o João escreveu, não escreveu assim, ó. Ele não botou capítulo 3, verso 16. Ele não fez isso. Ele escreveu numa sequência. A maneira de versículo, capítulo e versículo, é para você de maneira didática, tá? Didaticamente você aprender. Então nós temos mais de 35 mil versículos. E parece que são 35 mil cento e alguma coisa. Não vou precisar agora. Tá bem? Então por isso eu posso dar um fake news aqui. Então não é. Mas é mais de 35 mil. Então veja, desses 35 mil, quantos versículos falam sobre fé? Que tem algum assunto sobre fé. Sabe quantos? 500. Já ouviram sermões da igreja? Vocês já ouviram sermões da igreja sobre fé? Já ouviram ou não? Vários, né? Tá bom. Quantos versículos falam sobre oração na Bíblia? 500. O bastante seu é 500. Então, 500 sobre oração, 500 sobre fé e oração. Oração é a igreja, a gente pega toda quarta-feira na igreja sobre oração, e tem que falar sobre oração, porque a oração é o respirar da alma, como diz Ellen White, né? É quando nos aproxima o trono da graça. A oração não faz Deus baixar até nós, mas faz nós irmos até Ele. Né? Então veja, nós temos 500 textos que falam sobre oração, 500 textos que falam sobre fé. Mas a pergunta é, quantos textos falam sobre dinheiro? Dinheiro, bens, riqueza, materiais, bens materiais. Quantos versículos falam sobre isso? Vocês acham que é mais de 500 ou menos de 500? Menos de 500, mais de 500. Bom, se você entender a maneira como eu estou colocando, você vai dizer que é mais, é lógico. Eu estou te levando a pensar assim, né? Eu estou estimulando você a pensar desse jeito. É por incrível que pareça, a Bíblia tem 2.350 versos. 2.350 versos que falam sobre dinheiro. Não é muita coisa? É uma coisa extraordinária. São muitos versos que falam sobre isso. E tem muitos assuntos que, no dia que eu falar sobre isso, eu vou falar sobre alguns assuntos que tratam sobre isso. Mas hoje, eu só quero dar essa informação para você, que são 2.350 versos que tratam sobre isso. Olha, Jesus, das 49 parábolas, isso aqui tem muita discussão, né? Quantas parábolas Jesus contou?
Alguns falam que é 42, 43, 49. Os próprios teólogos não têm um acerto sobre isso. Mas eu peguei um daqueles que mais se repete, 49 parábolas. Das 49 parábolas que Jesus contou, 21 delas falam sobre dinheiro. Mas é verdade. Quer dizer, é algo para a gente pensar, né? Porque, veja, como eu falei para vocês anteriormente, se tem 500 versículos que falam sobre dinheiro, 500 versículos que falam sobre oração, a gente pregou na igreja muito tempo sobre oração. 500 sobre fé, já pregamos muito sobre fé. A gente fala pouco sobre isso. Dinheiro a gente fala pouco. Por que a gente fala pouco? Por que pouco? Sabe por quê? Primeiro, as pessoas têm medo de falar isso. É a mesma maneira de ter medo, receio, constrangimento, certo? Isso é uma questão. Segundo, as pessoas não têm preparo para falar isso. Mas ela não se prepara. E às vezes falam coisas que não estão de acordo com a Escritura Sagrada. Bom, como eu não tenho medo e como eu tenho preparo, então isso me facilita explicar para vocês sobre isso. E você está me ouvindo aí também e participando com a gente do culto, né? Veja, uma outra informação. 20% do Sermão do Monte, que está no capítulo 5, 6 e 7 do livro de Mateus, mencionam assuntos financeiros. Então, quando Jesus pregou no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras não é Monte das Oliveiras, não, Monte das Bem-aventuranças. Monte das Bem-aventuranças, né? Quando ele pregou sobre isso, sobre este assunto, ele estava de frente ao mar da Galileia, um ambiente bonito, as pessoas estavam sentadas, ele não precisava de microfone para falar, ele falava, a voz dele ecoava, eu não sei se o vento agora batia para que as pessoas escutassem. É um lugar extraordinariamente bonito, e ali as pessoas se sentavam na relva, e ele pregou e falou sobre esses assuntos. E sobre esses assuntos ele falou 20% sobre recursos financeiros. E finalmente, Jesus falou cerca de 80 vezes sobre o dinheiro. Tá bom, eu te dei essa informação, olha, captou a informação. Essa sobre Jesus está aqui na tela, você pode acompanhar comigo aí. E te falei que existe 2.350 vezes na Bíblia. Aí vem uma pergunta que a gente tem que responder. A pergunta é, por que se repete tantas vezes isso? Por que a Bíblia fala tanto sobre isso? É uma pergunta de pensar, por que ela fala tanto sobre isso? Por que ela repete tantas vezes esse assunto? Qual o motivo disso? Por que ela faz isso? Bom, para que a gente tenha essa resposta, você tem que ir na Bíblia. A Bíblia ela vai responder para a gente sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos pegar a Bíblia, vocês têm Bíblia? Vamos pegar a Bíblia, por favor. Por que ele fala tanto disso? Será que Deus quer dizer para a gente alguma coisa? Vamos pegar a Bíblia então. Mateus capítulo 6, 24. Mateus 6, 24. Esse é o texto mais emblemático que existe sobre esse assunto, amigos. Tá? Que é Mateus 6, 24. É o texto mais significativo. E esse texto é um texto que faz-nos pensar sobre a importância que Jesus dá para este assunto. Tá? Mateus capítulo 6, verso 24. Todos têm Bíblia? A senhora tem Bíblia também? Aí? A senhora tem Bíblia? A senhora achou? Tranquilo? Alguém achou? Tá bom? Então tá bom. Só para você precisar de ajuda, a gente está aqui para lhe ajudar. Tá? Mateus 6, 24. Bom, aqui você entende que aqui está o sermão também que ele estava pregando no monte, das bem-aventuranças. E ele continua o sermão no capítulo 6. Então, Mateus 6, 24 fala assim: ninguém pode servir a quantos senhores? A dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Você não pode servir a Deus e ao que mais? O que a sua Bíblia fala, irmão? Hã? Riquezas. A sua fala o quê? Riqueza. A sua? Fala todas. Hã? Fala todas, porque eu estou com todas. Eu não entendi. Fala o quê? Não, é que eu estou com todas as traduções. Ah, você está com tudo. Está vendo aqui, cara? Você está com todas as traduções aí? O que as traduções falam? Fala de uma para nós aí. Vamos ver. Não poderia servir a Deus e a Mamon. A Mamon, estou falando Mamon, né? Isso. E a sua, Beth, qual que fala? Riquezas, O Guilherme fala Mamon? E a sua fala riqueza, tem Mamon, né? Mamon, riquezas, Dinheiro. e dinheiro. Tá, então veja. Todas essas são, veja, Mamon é uma transliteração de dinheiro. Tá? Alguns historiadores falam que Mamon era um deus babilônico. Mas você tem essa afirmação, Jesus talvez não tenha falado sobre esse assunto, né, com esse ponto de vista. Tá? Mas então veja, de maneira muito simples, Mamon quer dizer
dinheiro, transliterando mamon, traduzindo a palavra mamon, ela quer dizer dinheiro, riqueza. Então está aqui, ó, esse aqui é o texto. Jesus, ao se referir ao dinheiro, o coloca numa categoria diferente de outros elementos. E que categoria ele coloca? Ó, veja, vamos fazer aqui uma interpretação de texto. Deus fala assim, ó, você não pode servir a quantos senhores? 2 senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas, mamon, dinheiro. Então o que Jesus faz aqui? Ele pega o dinheiro, ou o mamon, ou a riqueza, e ele eleva a que categoria? Ao rival de Deus. E aí ele coloca como rival de Deus uma divindade, certo? Ele mostra o seguinte, ele mostra como se fosse uma divindade. O que uma divindade faz com os seus adoradores? Tirando o Deus verdadeiro. O que ele costuma fazer? Veja, no aspecto religioso da Bíblia, você pode ver que Deus sempre toma iniciativa de buscar o ser humano, certo? Deus dá para nós, certo? É assim que a gente pensa. Deus dá para a gente vida, Deus dá para a gente saúde, Deus dá para a gente bens, Deus dá para a gente uma família. É Deus dando. Outras divindades, o que eles querem? Eles sempre oferecem a Deus. Percebe isso? É oferecendo a Deus, oferecendo a Deus. É a mão contrária, é a direção contrária. Então, Jesus fala o seguinte, ó, você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou as riquezas. Tá? Então, você vai servir um dos dois. Ele diz assim, ó, você pode tentar fazer isso. Eu te pergunto, as pessoas tentam servir a Deus e a riqueza? Você vê que no mundo que a gente vive hoje, as pessoas tentam fazer as 2 coisas? Isso é notório que elas tentam. Mas o que Jesus fala? Você não vai conseguir. Você pode tentar. Você não vai conseguir. Você pode ter 2 famílias? Um homem pode ter 2 mulheres? Pode não. Claro que não. Claro que não. Aliás, tem coisas que são exclusivas na vida da gente, não é verdade? São exclusivas. Por exemplo, você pode ter 2 empregos? Pode ou não pode? Pode. Você pode ter 2, 3 irmãos? Pode. Pode ter 2 esposas? Por que não? É que é o seguinte, ó, você que está me ouvindo aí, o nosso irmão é o seguinte, é que dá muito trabalho. Eu acho que não dá, viu, gente? Eu acho que não dá. Mas assim, tem coisas que são exclusivas, certo? São exclusivas. A esposa é uma coisa que o marido é exclusivo. Deus apontou isso para a gente, que é exclusivo. Mesma coisa a questão da adoração. A Jesus Cristo é exclusivo. A divindade é exclusiva. Então ele diz assim, você não pode servir 2 senhores. Ou seja, as pessoas podem tentar. Ele pegou o dinheiro e levou a categoria de um Deus. Por quê? Porque o dinheiro, ele escraviza a pessoa. Não é? Ele tira o tempo da pessoa. Ele ocupa espaço na vida de uma família. Claro. Por exemplo, irmãos, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Você acordou pela manhã. Você quando acorda pela manhã, você despertou, você levantou. Se está escuro, qual é a primeira coisa que você faz? Levantou, está escuro, qual é a primeira coisa que você faz? Acende a luz, né, irmão? As mulheres fazem isso, acende a luz. Se o marido estiver dormindo, ela acende a luz mesmo. Agora, se for o contrário, se acender a luz, eu não posso acender em casa a luz. Se a minha esposa está dormindo, eu saio quietinho, pé por pé, para não acender a luz. Agora, quando ela acorda, acende a luz, abre a janela, está na hora de levantar, você vê, é assim, né, irmão? Eu já fiquei bem assim, né? Então, veja, mas acende a luz. Acendeu a luz, você está gastando, certo? Está gastando luz. Você vai ao banheiro, faz suas necessidades, dá descarga na água, toma um banho, usa bastante shampoo. Né? Faz shampoo, sabonete, não é? Você escova o seu dente, enfim. Você percebe que você já acorda gastando? Você acorda gastando. Se você acorda gastando, você precisa de recursos para poder pagar isso. Então você precisa do dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. Nós precisamos. Isso nós não podemos fugir desse aspecto. Mas a Bíblia diz o seguinte, cuidado com isso. Porque isso pode tomar conta total da sua vida e ele pode ser um Deus. E a gente vê que isso, no mundo que a gente vive hoje, as pessoas são valorizadas pelo que elas têm. Né? Ó, veja, vai comigo aí, Deuteronômio capítulo 8. Aliás, eu vou usar a tela. Você permite que eu use a tela, mas ganhar um pouquinho de tempo, são 7h35, não posso passar por horário. Então eu vou ler lá com você. Você me permita isso também, você está conectado com a gente, os irmãos também. O texto está aqui, ó. Esse aqui é o texto, ó. Deuteronômio 8, verso 17 e 18. O que diz lá? Eu vou ler com você aqui na tela.
Depois, se você quiser anotar e ver isso em casa, fica à vontade, tá? Ó, a gente está respondendo. Qual é a pergunta que eu estou respondendo para vocês? Qual que é a pergunta que a gente está procurando responder? A pergunta está ali em cima, ó. Por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Primeiro que a gente viu, Jesus falou porque ele pode ser um Deus, pode ser uma divindade, certo? Esse nós vimos aqui. Vamos ver o segundo aqui, ó. Não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Então, qual é a advertência que a Bíblia me traz aqui? Qual que é a advertência que o Espírito traz para mim? Ele diz o seguinte: cuidado, não pensa que a tua capacidade e a tua força, a tua inteligência é que juntou toda essa riqueza. Não pensa que você é como diz uma música aí, vocês conhecem, né? Esse cara não é você, cara. Não é você. No aspecto bíblico, não é você. O mundo pode dizer que é você. Mas, biblicamente, não é você o causador de tudo isso. Você, claro, pela inteligência que você tem, pela saúde que você recebeu, pelas suas capacidades, você pode ter construído um patrimônio. E não tem nada de errado nisso. Mas o problema é quando a pessoa acha que ela é o egoísmo, o egocentrismo, que ela acha que ela é o centro disso. Não é. Você não é o centro. E a razão de você ter os bens materiais. Mas, olha o que diz lá no meio do texto. No meio do texto fala lá: mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. É Deus que dá para a gente isso. Veja, Deus te dá saúde para você poder ganhar um pão a cada dia. Deus te dá inteligência. Deus dá tempo para você, Deus te dá vida. É isso, Ele te concedeu um privilégio, não é? De você ter inteligência. Então, voltando aqui ao curso de medicina do NASP, e é bom, né? Vocês que têm filhos pequenos aí, jovens, já vão juntando dinheiro. Já vai guardando na economia aí para mandar o filho para o colégio, né? Então, veja, passar no vestibular com 1.800 alunos, para ficar na frente de 1.740, porque tem 60 vagas. Se tem 60 vagas, tem 1.800 alunos, você tem que ser melhor do que 1.740. Alguns falam assim: não é assim, pastor. É 30 por 1. Se você pegar 1.800, dividir por 60, 30 alunos para uma vaga. Mas não é assim que faz o cálculo. O cálculo é esse que eu estou te dizendo. Você tem que ficar na frente de 1.740 alunos. Então você tem que ser melhor que toda essa galera aí para trás. Agora veja, se você passou, eu vejo gente que passa com uma facilidade. Assim, facilidade eu digo assim: estudou muito, estudou bastante, se preparou. E depois passa com um pouco mais de facilidade, porque ela pagou o preço por isso, né? Não, talvez não foi fácil o preparo, mas na hora do vestibular ela tem facilidade e acaba passando. Quem deu sabedoria para ela? No aspecto que eu acabei de ler para vocês aqui, quem deu para ela sabedoria? Foi Deus. Aí ela foi um médico, uma médica, né? E vai receber aí um bom salário para isso. E ela diz o seguinte: não, isso aqui é minha capacidade. Veja, tem um ditado, eu vou dizer o seguinte, com muito respeito isso, né? Tem um ditado que diz assim, né? Que o clínico acha que é Deus. O cirurgião tem certeza. Mas isso é claro que isso é uma equipe, você tem que entender, não é? Que quando a gente está desfocado, isso em todas as profissões, se eu for para engenheiro, se eu for para enfermeiro, se eu for para pessoal de tecnologia, não é? Alguns pastores, não é? Às vezes, como a gente prega a palavra e a gente estuda, às vezes se acha, não é, o top das galáxias. Não é assim, não. Olha o que diz o texto: a capacidade, a inteligência e a riqueza, quem nos dá isso, segundo o texto, é Deus para a gente. Então, por que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Ela fala para te dizer o seguinte, te alertar, que o que você ganha, a tua sabedoria, a tua capacidade, você é um presente, é uma dádiva que Deus dá para você. Por isso que a Bíblia fala tanto de dinheiro. Tá certo? Vamos ver um outro aspecto aqui, ó. Jeremias capítulo 9, abre aí, Jeremias 9, 23. Aqui não está o texto, você vai ter que abrir comigo aí, tá? Jeremias 9, 23. A gente podia parar esse relógio, mas ele não para, né, gente? Ele anda muito rápido. Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias 9, 23 e 24. Ok, me acompanhe a sua Bíblia aí. Assim diz o Senhor:
Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico do quê? Nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha só aqui, irmãos. O texto diz assim: não se glorie naquilo que você tem. Não se glorie pelo recurso que você tem. Você não é melhor que ninguém porque tem uma casa melhor do que o outro. Você não é melhor que ninguém porque você tem um carro melhor do que o outro. Você não é melhor do que ninguém porque você tem mais recurso do que o outro. Não, não. Não se glorie o sábio na sua sabedoria. Não se glorie o rico na sua riqueza. O texto é claro para a gente. As riquezas podem se tornar o centro da nossa vida e tomar o lugar de Deus. Por isso que a Bíblia repete várias vezes. Porque o centro da vida não é o ser humano, não são as riquezas. O centro da vida é Deus. Lucas capítulo 12, verso 15. Eu vou ler só 5 versos, eu não vou ler os 2.350, porque não vai dar tempo hoje. Mas vamos lá. Lucas capítulo 12. Esse texto fala aqui sobre uma parábola. Né? Capítulo 12, verso 15. Fala sobre a avareza. Né? Um dia nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu vou pegar só o texto que eu quero agora. Tá? É o capítulo 12, versículo 15. Jesus falando aqui, então, lhes recomendou: tende cuidado. Acharam? Ok. Eu estou lendo o capítulo 12 de Lucas, verso 15. Capítulo 12, verso 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. O texto é bem claro para a gente. O valor de alguém é dado pelo que ele tem? Sim ou não? Não. Segundo o texto, o valor de alguém é dado por aquilo que ele é. Eu conheço pessoas muito simples, com pouco recurso, que são pessoas altamente qualificadas. Pessoas boas, pessoas honestas, pessoas dignas. E eu também conheço pessoas que são muito ricas, mas que moralmente são baixas. São pobres. Você tem uma ideia, você vê como é que é a avareza, né? Eu tenho um colega, eu pratico tênis. Eu falo, tênis, né? Não, tem gente pobre também, tá, gente? Eu vou aqui no Vila Lobos, aqui pertinho, aqui não, gente, ó. Eu jogo aqui no Vila Lobos. Quadra de graça. Eu comprei uma raquete há bastante tempo. O que você tem que gastar é com a bolinha, porque alguns acham que a bolinha dura para sempre. Não, a bolinha não dura para sempre, não, gente. Bolinha, assim, jogou umas 5, 6 vezes, a bolinha já era, porque ela perde o pelo, né? O feltro, né? Então, eu tenho um colega que eu jogo tênis com ele, e ele é um camarada assim, muito especial, muito legal ele, sabe? Ele é um amigão meu. E ele é comissário de bordo. Mas ele já é aposentado. Ele é aposentado. E ele me disse um dia o seguinte, ele falou assim, eu só trabalho com gente, ele só trabalha com voos de aviões pequenos, sabe? Ele trabalhou na Gol muitos anos, saiu da Gol, e agora, eu não sei se ele é não, ele chama ele de number 1 ou number 2, que ele é um dos primeiros da Gol. E ele então, ele é comissário de bordo de algumas aeronaves pequenas. E ele me disse o seguinte, disse que um dia foi numa aeronave, entrou um cara assim, muito rico, ele falou assim, mas muito avarento, muito boçal, sabe? E ele começou a limpar o avião, porque ele limpou o avião, foi servindo champanhe, essas coisas, vinho, né? E ele foi chegando na frente, chegando, perguntou para ele, né? Aliás, antes de entrar no avião, perguntou, o que você fazia aqui? Perguntou para ele, ele falou, não, eu fui contratado para limpar, cuidar de vocês. E precisa? Né? Ele foi humilhado, ele falou, fui humilhado. E aí eu fui servindo de trás para frente, né? Não sei se era família, umas 8, 10 pessoas. Aí chegou ele e perguntou, o senhor aceita alguma coisa? Então, ele falou, o que tem aí? Ele falou, ele disse que não sabia muito, que tinha, tem tal coisa, que eu tinha visto. Ele falou, tá bom, o que você recomenda? E ele não toma aquelas coisas, ele falou, não toma aquilo, né? Cada garrafa custa $10.000. Eles tomaram 5 garrafas no final de semana. 5 garrafas de $10.000 dá quanto, tá? $50.000. Vezes 6?
no final de semana, 300 mil reais. Você vê, né? É assim. E não é pelo dinheiro, enfim, só por isso, né? Mas ele disse assim, avareza, desrespeito, às vezes, porque tem dinheiro, acha que é melhor que alguém. As pessoas olham, a pessoa às vezes tem recurso, ele olha, a pessoa mais simples, ele olha, como é que ele olha? De cima para baixo. Mas o que a Bíblia me diz? O que a Bíblia me diz? Veja, se você é um cristão, você está me ouvindo aqui, se você é um cristão, o que a Bíblia ensina? Por que a Bíblia fala tanto dinheiro? Porque isso pode dar para a gente um conceito diferente. Se alguém tem mais recursos, ele pode ter um conceito diferente. Não. Você não é avaliado pelo que você tem, mas pelo que você é. Pelo nível da sua alma, pela essência da sua vida. É isso que Jesus quer nos ensinar. Bom, um outro texto, esse aqui é o último texto que eu vou ler com vocês aqui. Tá? Depois a gente vai só citar. Tem só mais 15 minutinhos. Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. O texto é também, era próximo ao primeiro texto que nós lemos. Mateus capítulo 6, verso 21. Lá diz assim, ó. Porque onde está o teu coração, aí também... vou repetir. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que isso aqui me ensina? Seguinte, onde está o meu tesouro, ali eu vou colocar a minha vontade. Ali eu vou colocar meus interesses. Qual que é o seu interesse? Qual que é o nosso interesse, irmãos? Se o seu interesse for pregar a missão e pregar o evangelho, você tem que repensar onde você está colocando o seu dinheiro. De verdade, você tem que repensar isso aí. Eu tenho repensado sobre isso na minha vida pessoal. E eu já quero te dizer, onde é que você está colocando a tua força, a tua energia? Sabe? A missão, a sua missão está onde você coloca os seus recursos. Certo? Onde você coloca os seus recursos, é onde você pensa que está a sua missão. Se você coloca o teu recurso só nos teus negócios, ali está a tua missão. Se você também coloca, não todos os seus recursos, você coloca parte dos recursos, você coloca lá na missão, ou na igreja. Olha, essa igreja aqui, ó. Às vezes você precisa reformar a igreja. Isso aqui não é dinheiro, não cai do céu. Não é assim. Os irmãos têm que participar, né? Uma parte a mantenedora, ela nos ajuda. Aqui nós gastamos para luz. Daí a luz está sendo usada. Você está sentado no bom banco, você também aí na sua casa, quando você vem aqui, você sabe disso, ou na sua igreja. Você usa o banheiro, a gente tem despesas regulares. E precisa do recurso. Mas onde é que a gente está colocando o nosso recurso? Só naquilo que a gente entende que tem a ver com esse mundo, ou a gente está separando um pouco também para colocar naquilo que tem a ver com a eternidade? É o que Jesus está dizendo para a gente. Onde você coloca o seu tesouro, ali está o teu coração. Eu não estou ensinando hoje aqui para ninguém, para você deixar o seu carro aqui na igreja. Não, eu não quero isso não. Nem essa é a proposta. Você pegar o teu salário todinho e trazer aqui para a igreja. Eu acho que isso também não é correto. Eu não faço isso. Porque eu tenho minhas despesas curriculares, regulares. Eu pago a luz, eu pago combustível, eu pago a minha comida, como vocês também, vemos do mesmo jeito. Estragou lá na minha geladeira recentemente, eu preciso comprar uma nova geladeira, tem que ter recurso. Mas será que eu estou colocando só nessas coisas e não estou colocando no reino de Deus? É o que Jesus está me dizendo aqui, ó. Por que ele fala tanto dinheiro? Porque você pode ter uma visão equívoca da direção do recurso onde você está colocando. Aí eu vou te perguntar, amigo, você que está me ouvindo aí também, dinheiro é bênção ou maldição? Dinheiro para vocês, dinheiro. O que você acha? Dinheiro é bênção ou maldição? Depende, ok. O que a senhora acha? Dinheiro é bênção ou maldição? Depende. Você, Guilherme, Beth, o que é dinheiro? Bênção ou maldição? Bênção, ok. Dinheiro pode ser bênção? Claro que pode, gente. Um dia eu peguei estava assim num evento grande, aí perguntei assim, quantos de vocês acham que dinheiro é maldição? Metade quantos estão aqui? Dinheiro pensa em maldição. Quantos acham que é maldição? Aí metade do auditório levantou a mão. Aí eu falei, deixa a mão levantada. Peguei e fotografei. Então eu quero dinheiro de todos vocês, porque na minha mão vai ser uma bênção. Baixei a mão rapidinho, né? Dinheiro pode ser bênção? Quando que ele é uma bênção? Bem usado, ok? Quando o dinheiro pode ser uma bênção? Quando ele é bem usado.
E como é que ele é usado? Você discutiu um pouquinho sobre isso, né? Dinheiro pode ser maldição? Quando? Depende do Quando? Mal usado, ok. Mas, por exemplo, vocês já viram um casal se separar por causa de dinheiro? Já viram? É comum? Comum. Já viram assassinato por causa de dinheiro? É comum isso? Até que não é tão incomum isso, né? Traição. E tantas outras coisas que você poderia dizer aqui. Hã? Briga de família, pai, matar. Separar pai e filho. É só você ver uma herança. Só você ver a questão de fazer o inventário. Faz o inventário para você ver a confusão que dá. Vocês alguém já enfrentou isso aí, né? Eu infelizmente não vou enfrentar isso, porque os meus pais morreram, eu tinha só irmão e meu irmão também morreu. Então, tudo que tinha, que não era muita coisa, mas tudo que eles construíram na vida, acabou ficando para mim. Eu não tenho que brigar com ninguém. Eu tenho que brigar comigo mesmo. É bom, nem certo sentido mesmo, porque eu não preciso brigar com ninguém, mas é ruim porque eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais irmão, não tenho irmã, não tenho nada. Eu gostaria de ter uma briguinha assim para poder ter alguém também, né? Mas eu sei que isso, as famílias sofrem muito com isso, Mas olha o que diz aqui, né? Quando a gente mostra isso aqui, eu acho que isso aqui, esse 200 reais só tem no bolso do Valdir. Não, porque no meu não aparece isso aqui, né? Esses 200 reais. Você vê que as notas, quando eu mostro isso, as pessoas ficam sorrindo, né? Porque é verdade. O dinheiro tem esse poder sobre a gente, né? Mas a gente tem que saber qual é o nosso lugar, o lugar dele. O dinheiro tem que ser o seu escravo, não você escravo dele. Então, olha o que diz esse texto aqui. Está aqui na tela. Não precisa abrir a Bíblia, está aqui na tela. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está na minha relação com o dinheiro, certo? A minha relação. Olha, é assim, a gente tem que ter uma boa relação com o dinheiro. E mesmo se você tem pouco ou muito, mas você tem que ter uma boa relação com ele. Certo? Tem que ter uma boa relação. Se você for escravo dele, sua relação vai ser ruim. Você vai ter muitos problemas com isso. Não é? Há pessoas que têm muito dinheiro e têm uma péssima relação com o dinheiro. São avarentos, mesquinhos. Aí ele diz assim, o que é meu é meu. Eu disse para minha esposa, quando nós casamos, eu disse para ela, é o seguinte, vamos fazer uma coisa nós dois. Tá bom, qual acordo? Qual? Tudo que é seu é meu. Ela falou, tá certo. E tudo que é meu é meu. Ela falou, não, aí está errado, né? Mas essa é a visão do mesquinho, né? Tudo que é assim, uma relação de casamento é assim. Um dia eu vou falar para vocês sobre isso aqui, é o perfil financeiro de cada casal. Isso é muito legal de entender qual que é o perfil financeiro da esposa, a gente faz um teste para ver como é que a esposa é, como é que o marido é, a relação dos dois. Por exemplo, nós temos cinco tipos de perfis. O poupador, o gastador, o financista, o desequilibrado e o desligado. Qual que você é dos 5? Né? Qual que você é dos 5? Aí veja, vamos dizer que você vê o seu perfil. Aí no casal, os dois são gastadores. O que acontece? Ou os dois são poupadores. O que acontece? Os dois são financistas. Ou um financista casa com um poupador. Ou um financista casa com um desequilibrado. Ou um financista casa com um desligado. O que acontece? Um dia eu vou tratar sobre isso, vocês vão entender. É bem legal isso para entender o perfil de cada um. Tá? Não vai ser hoje é um outro aspecto, mas eu vou tratar um dia sobre isso com vocês. Né? Veja, é a raiz de todos os males, o dinheiro é a raiz, porque as pessoas amam o amor ao dinheiro. O dinheiro não é um problema, é a maneira como você se relaciona com ele. Vou te mostrar um texto aqui da Revelação, tá? Um texto de Helena White. Era uma profetisa, cometeu seus erros, suas falhas, como qualquer profeta. Tá? Nós não adoramos. Bem, ela não é a Deus da Igreja Adventista de maneira nenhuma, pelo contrário, mas ela, os livros que ela escreveu nos conduzem à palavra sagrada e nos orientam para que a gente possa ter uma vida equilibrada. Olha o que ela diz aqui. Tá aqui, olha aqui, ela diz assim: o dinheiro não é necessariamente uma maldição. Agora, quando que ele não é uma maldição? Ela responde: ele é de grande valor porque, se for corretamente usado, pode fazer bem na salvação de almas, em bênçãos aos outros que são mais pobres do que nós mesmos. Então, quando é que o dinheiro é uma bênção? Quando eu posso usar para a salvação das almas. Por exemplo, quando eu uso para comprar Bíblias, quando eu uso para manter um obreiro bíblico, quando eu uso para comprar materiais para a igreja, quando eu uso para manter a igreja. Aqui essa igreja.
Por exemplo, temos aqui o Guilherme e a Beth. Elizabeth, né? Vocês descobriram que a igreja estava aqui e vocês vieram entrar na igreja. Se não tivesse uma igreja, eu não entraria aqui na igreja, não teria uma igreja aqui. Isso aqui existe porque alguém, um dia, foram seus parentes, né, Débora? Não foi? Eu achei que... Mas assim, foram pessoas que há anos atrás... Então, alguém doou o terreno, outros construíram e o prédio está aqui. Porque foram pessoas que tiveram uma visão com isso. O que elas fizeram com o dinheiro dela? Elas implantaram no reino de Deus. Deram tudo? Eu acho que não deram tudo, mas deram uma parte para que isso aqui acontecesse. Então, quando que o dinheiro é uma bênção? Quando ele é usado para a salvação de almas. E para fazer bem aos outros. Aos mais pobres do que nós. Então é importante você separar um pouco do que você tem para ajudar pessoas carentes. Pessoas que precisam. Ela continua dizendo lá. Mediante o uso inadequado, aí fala sobre maldição. O uso inadequado ou desavisado, o dinheiro se tornará um laço para o seu possuidor. E aquele que emprega o dinheiro na satisfação do orgulho e ambição, o torna uma maldição em vez de uma bênção. Está aqui, ó. Quando que o dinheiro é uma bênção? Quando ele é água para o sedento. Quando é comida para o faminto. Quando ele é Bíblia para a alma sedenta. Aí é uma bênção. Quando eu pago minhas coisas em dia. É verdade, quando você paga o seu aluguel em dia. Quando você paga as casas para ir em dia. Quando você paga, é verdade, paga o Carrefour. Isso é bênção, cara. Você está cumprindo o seu dever. Quando que é uma maldição? Quando você usa para a satisfação do seu orgulho e da sua ambição. Bom, está explicado? Está explicado? Está explicado. Bom, aí eu voltei mais coisa. Agora, a pergunta que eu fiz lá no começo, eu vou responder aqui agora. Quanto do meu dinheiro é de Deus? Vocês não. Quanto do meu dinheiro é de Deus? Baseado no que eu fui te explicando até agora. Até agora, fui explicando. Quanto do meu dinheiro é de Deus? Quanto que é? Então, vou refazer a pergunta para te ajudar, Débora. Vou te ajudar. Quanto dinheiro que eu recebo, Deus pede para eu devolver? Ah, sim, ok. Então é o seguinte, te ajudei, hein? Então é o seguinte, eu devolvo 10%. Tá bem? Porque não é meu, é de Deus. Mas veja o seguinte, se eu devolvo 10%, sobrou quanto? 90%. De quem é esse 90%? De quem é esse 90%? De quem é? Então, você percebe o seguinte, eu concordo com o que ela está dizendo, mas biblicamente não é isso. Veja, diz assim, todo ouro, toda prata pertence a quem? Ok. Todo ser humano pertence a quem? Tudo que está sobre a terra, Salmos 24, verso 1, tudo que está sobre a terra pertence a quem? A Deus. Também. Se eu tenho uma visão bíblica, tudo pertence a Deus. Mas Deus pede tudo de mim? Ele pede que eu entregue o 100% do dinheiro na mão dele? Não. Ele pede para trazer 100% para a igreja? Não. Eu preciso viver. Ele aponta o seguinte, ele aponta, ó, traz para cá 10% para quê? Para manutenção, para que a coisa continue, pregação do Evangelho, e para que você reconheça que eu sou dono de tudo. Ele faz isso. E eu posso ofertar aquilo que está no meu coração, no meu desejo. Aquilo que eu entendo. Agora, vou dar um exemplo para vocês. Eu devolvo 10% de dízimo, eu dou 5% de oferta, defini lá, e sobrou lá 85% do que eu ganho. Aí eu vou no supermercado fazer uma compra. Em vez do supermercado para comprar. Tá bem? Ok. Esse 85% que sobraram, a quem pertence? Pertence a quem? Continua sendo o mesmo dono. Só que agora quem administra? Você, eu administro. Então é o seguinte, mas lembre de uma coisa, se eu estou administrando dinheiro de alguém, o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que ter muito cuidado e responsabilidade. Então quando eu vou comprar alguma coisa no supermercado, eu penso assim, vou comprar lá alguma coisa. Eu devo pensar assim, isso aqui vai glorificar o nome de Deus? Porque eu estou usando o dinheiro dele. Entenda, isso é uma questão espiritual, gente. Eu estou falando espiritualmente para vocês. Vou comprar alguma coisa que vai fazer mal para mim. Eu vou agredir o tempo do Espírito Santo. Eu estou usando o dinheiro de maneira equivocada. Vocês entendem? A coisa é muito mais do que... Não é só uma questão de se trazer para a igreja, é uma visão mais ampla que eu estou te mostrando. Eu comprei um automóvel, meu carro está aí fora. O que você fez comigo hoje, Valdir? O que você ligou para mim? Você falou o que para mim? Você falou o que comigo hoje? Me dá uma carona. Falou assim, você me dá uma carona, pastor? Eu falei, você está onde? Eu estou aqui na igreja de Pinheiros. Para mim era muito mais fácil ir direto aqui.
Era mais fácil direto aqui. Eu ia menos quilometragem, você entende? Mas o meu irmão pediu, falou, passa aqui, dá para pegar aqui, pastor? Fez algumas coisas para a igreja. Eu falei, claro que posso. Porque o meu carro, ele não é meu carro. O meu carro, Deus me deu para que eu possa servir as pessoas. Se alguém quiser, às vezes, alguns pensam assim, não, vou botar aqui no meu carro porque meu carro está limpo, vai sujar o meu carro. Para com isso. Tem água, vai lavar depois. Não. O seu carro é para servir o Senhor. E se você serve as pessoas, está servindo diretamente o Senhor. Entenderam? Compreenderam? Muito bem. Vocês entenderam. Está aqui, ó. O dinheiro não nos pertence. Não nos pertence casa, terra, quadro, mobília, taça. Temos apenas assegurados as coisas necessárias à saúde e à vida. O dinheiro não te pertence, não é? Eu podia fazer tantos textos, mas não preciso terminar, são 8 horas. Olha o que diz o texto, Ageu 2:8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Então eu vou perguntar para vocês de novo. Quanto do meu dinheiro é de Deus? Bom, vocês entenderam. Né? Vocês entenderam plenamente que todo o seu dinheiro é de Deus. Por que todo o dinheiro é de Deus? Porque tudo que ele fez, ele deu o que ele tinha de mais precioso para a gente. Ele deu a vida dele. Se ele deu o que ele tinha de mais precioso para a gente, então tudo que é nosso, na verdade, é uma dádiva que vem do céu, que é dada a cada um de nós. Meu conselho para você, como pastor, é que você peça a Deus sabedoria para usar o recurso que você tem na mão. Eu não quero que você traga aqui para a igreja todo o recurso, trazer tudo aqui para a igreja. Não faz isso não. Não precisa fazer isso. Mas um dia você achar, não, eu vou fazer algo diferente. Pô, aquilo que Deus colocar no seu coração. Não é o pastor que vai dizer, não é a igreja que vai determinar isso, não é nada disso. Tá bem? É o que você tem que entender a respeito disso. E um dia que você chegar à conclusão, você faça isso com gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus é o dono de todas as coisas. Como ele é o dono de todas as coisas, Ele é o legítimo proprietário. E que você saiba que tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos, Deus coloca bens, tempo, saúde, seu corpo, sua família, seus talentos, que você use tudo isso para a glória e louvor do Senhor. Que Ele te abençoe e que Ele te guarde poderosamente. Tá bom? Vamos cantar o hino inteiramente fiel. Vamos declarar isso cantando, que a gente quer ser inteiramente fiel ao Senhor e tudo aquilo que Ele coloca em nossas mãos. Mas pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado, tem tanto de amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel eu quero ser. Eu sei de um lugar que está além do que é comum. A vida que existe lá não vai ter fim por causa de Jesus. Tem tanto de amor, merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus, fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei. Inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel eu quero ser. Amém. Que aquilo que nós cantamos aqui, que seja uma realidade da vida da gente mesmo, vamos ser fiéis ao Senhor. Querido Pai, nosso bom Deus,
Muito obrigado pela oportunidade de a gente ter estado aqui na tua casa nesta noite, junto com nossos irmãos e com aqueles também que estão conectados conosco através da internet. Que a tua mão poderosa alcance esses irmãos, essas irmãs, todos aqueles que participaram do culto desta noite, aqueles que ainda vão assistir em algum momento também, que não seja hoje, amanhã ou outro momento, que a bênção do Pai alcance todos nós pela graça e pela ajuda do céu. Amém. Que sejamos, ó Deus, realmente fiéis ao Senhor. Que tudo aquilo que coloca em nossas mãos, que sejamos cuidadosos, que tenhamos critérios corretos, espirituais, para usar na implantação do reino de Deus na história deste mundo. Amém. Que o Senhor nos dê uma noite de paz, tranquilidade, leve-nos para os nossos lares, proteja o Senhor contra os males dessa grande cidade, e que possamos cada dia, Senhor, desejar estar ao teu lado, ouvir os teus conselhos, as tuas orientações, e viver conforme o Senhor quer de cada um de nós. Amém. Nos dê a tua paz, a tua bênção, a direção do teu Santo Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.